Vamos lá, senhoras, senhores e afins. Vamos organizar aqui a nossa semana. Tá? Eu vou, junto com o vídeo, vocês vão estar recebendo aí já os arquivos, tudo atualizado dos nossos boots, tá? Mas vou dar uma explanada aqui em cada um deles. É importante a gente assistir esse vídeo todo. Quem tiver dúvida pode me chamar no WhatsApp, beleza? Eu passei o final de semana todo trabalhando, fazendo atualizações importantes aqui, principalmente nos algoritmos. Vamos ver como é que vai ser, acredito que vai desempenhar bem essa semana, tá? Mas lembrando que é a última semana do mês, a gente vem de 2 meses bem difíceis de mercado, né? Mas o que as estratégias têm demonstrado é que elas estão saindo positivo. Então, às vezes você não está saindo positivo porque a gente não está conseguindo calibrar da forma certa para a sua conta. Então eu vou demonstrar aqui o que está acontecendo, como que a gente vai desempenhar a partir de agora. E quem quiser seguir, siga, né? Quem não quiser, se der certo, amém. Ou se der certo, bem. Se não der certo, amém, tá? Não vou ficar pegando mais na mão de cada um dia a dia, não tem como. Eu preciso cuidar das minhas coisas aqui. E, lógico, vou dar o suporte que eu sempre presto ali para todo mundo. Só que, assim, o que eu tenho visto é pessoas ligando em horários aleatórios, sem estratégia nenhuma. Não adianta, gente. São automações semi-automáticas. Elas precisam do nosso olho clínico ali trabalhando também, tá? Mas vamos lá, vamos agilizar aqui o nosso lado. Aqui eu estou com o gráfico de Nasdaq aberto no MNQ. Aqui estão plotados os níveis gamas, né? Mas é porque eu tenho um indicador. Se você não tem o indicador e tem só a API, não vai aparecer. Se você não tem a API, você não vai conseguir rodar esse boot aqui, tá bom? Esse boot aqui, ele vai nos proporcionar buscar algumas operações mais longas, tá? Então a gente busca aqui operações de 100 pontos nele, beleza? A configuração dele não mudou. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem, tá? Vai mudar o nome só para vocês aí, que esse aqui é o de Nasdaq, tá? Então deixa eu só repassar aqui com vocês. Basicamente, pessoal, eu vou estabelecer, aqui está na conta simuladora, mas vai ser igualzinho, eu vou estabelecer no dia a dia quando eu for rodar essa automação, tá? Eu não necessariamente vou rodar ela todos os dias, não, tá? Meu objetivo, vocês vão ver no final qual que é o meu objetivo por conta, uma conta de 25 ali até uma conta de 100k. Vamos lá, então eu vou estabelecer $80 de stop diário nesse caso aqui por enquanto, tá? Um take aqui de 150, o break-even eu não vou utilizar e o meu alvo é de 100. Que horas que eu vou usar o Gamma Boot? O Gamma Boot. O Gamma Boot eu vou utilizar ele ligando ele sempre no início da noite, às 19 horas, quando abre o mercado pra gente, né, depois daquela pausa de 1 hora. Então eu vou deixar ele rodando até as 6 da manhã, porque é um horário que ele trabalha muito bem assim, com período longo, tá? Eu vou usar nessa madrugada. Por quê? Porque depois das 6 eu vou usar o Boot Trader, que eu confio muito mais pro objetivo que eu quero agora, tá? Que é trabalhar para buscar ali $400, $500 por conta, tá? Juntando todas as IAs que eu tenho para trabalhar. Então eu vou fazer dessa forma. A série de dados dele não muda, continua 20, tá bom? O stop, 80 tickets ainda, tá? Então a gente trabalha com 80 de tickets que são 20 pontos para buscar 400 tickets que são 100 pontos, tá? Esse aqui é o 5 para 1, é a melhor convergência de risco e retorno que a gente tem, beleza? Mas se você quiser aguentar ali, fala, não, eu vou trabalhar até ele ganhar o stop, também tá valendo, tá? Ele trabalha muito bem aí, tomando stop e depois recuperando. Ele é bom mesmo, eu gosto desse boot. Mas pra minha estratégia eu vou utilizar isso aqui por enquanto essa semana, tá? Porque eu não vou depender exclusivamente dele, beleza? Então, não tem segredo, é isso que a gente vai fazer pra configurar, tá? Beleza? Deixa eu passar pro próximo aqui, não vou nem deixar habilitado, porque eu não vou usar esse daqui. Vamos no outro MNQ aqui, deixa eu só puxar para cá para ficar na ordem. Então, esse aqui é o Boot Trader, que é o robozinho que eu mais gosto, tá? Ele traça os canais, ele busca 2 para 1, né? Então, no Nasdaq é um stop de, é um stop de 15 pontos para um alvo de 30, tá? Então, as configurações do nosso Boot Trader também não mudaram, beleza? Então presta atenção aqui comigo, vamos lá, principalmente para quem chegou por agora. Eu não vou usar o break-even, tá? Porque ele desempenha muito melhor quando eu deixo o alvo, o stop loss, tá bom? Vejo isso. Dá dó de chegar lá, quase lamber e tirar do 0,0, dá dó. Se eu não estiver acompanhando ali, lógico, eu estou acompanhando, tá quase batendo a meta ali, eu estou satisfeito com aquele resultado, eu saio. Mas se eu vou deixar trabalhando, eu vou deixar direto aqui, tá bom?
O meu stop diário ele está configurado para parar com 3 stop, com 90, e o take ele está configurado para parar com 120, seriam 2 gains, tá? Então, se ele fizer 120 ele para, se ele fizer 90 ele para. Pode ser que eu pare ele durante o dia em algum resultado que eu esteja satisfeito, tá? Ah, bateu 60 ali, então tá, vou tentar mais uma vez para ver se ele bate o 120. Ah, voltou para 30? Não sei se eu vou arriscar os 30, porque a minha meta nele não é tão alta durante a semana. Então eu vou pesando isso daí, tá? Vou acompanhando. Horário de pausa, muito importante para notícia, tá? Não deixem de configurar para notícia. Ou se você não quiser usar a janela de pausa, na hora da notícia você vai e desabilita ele, que é legal, por quê? Porque se ele está trabalhando e ele fez uma entrada na hora da notícia e você deixou pausado, ele não vai considerar aquela entrada ali. Então qualquer outra entrada que ele fizer logo depois ele vai entrar. Agora, se você desabilita e habilita novamente, ele vai considerar aquela operação que ele abriu na notícia e vai esperar ela concluir para depois você entrar. E eu acho mais interessante até, tá bom? Beleza. O stop dele é de 60, que são 15 pontos, e o alvo de 120, que são 30. E eu uso um contrato nele apenas. A janela de horário, para mim, é 2 horas e 5, mas eu não uso horário de Brasília. Para quem usa horário de Brasília, são 3, vou até escrever aqui, ó. São 3 e 6, beleza? Se você errar isso aqui, você tá ferrado, não vai funcionar direito, tá bom? Então, para mim é 12 e 5, para você é 3 e 6. Série de dados dele continua 20, não vai mudar, beleza? Então, o bootzinho, nosso boot trader, é só isso que é para configurar, lógico, a conta que você vai utilizar, beleza? Vamos lá. No Dow Jones, o boot trader muda algumas coisinhas em relação ao Nasdaq, tá? Vamos lá. Então, eu também não vou usar o break-even. O meu stop segue o mesmo gerenciamento do Nasdaq, porque eu uso 3 micro contratos aqui. Por quê? 20 pontos de stop no Dow Jones são 10 dólares. Então, para igualar o mesmo peso que eu uso em Nasdaq, eu coloco 3 contratos. Daí eu vou estar arriscando 30 dólares para buscar 60. Entendeu, né? Beleza. Pausa de notícia também, mesma coisa, tá? Que eu expliquei no anterior. Janela de parâmetro de range, que é a mesma coisa que eu expliquei no anterior. Série de dados do Dow Jones são 10, tá? Lá é 20, aqui são 10. É só isso também, fechou? Vamos lá para o nosso próximo boot, que é o Gama. Vamos falar primeiro no Nasdaq. Aliás, eu vou repetir o que eu falei no Nasdaq. Então, o Gama, ele busca 100 pontos, beleza? No mês, para quem está começando agora, talvez você não vai entender muita coisa. Galera que já rodou o Gama no Nasdaq, o mês ele vai ter uma proporção menor, tá? Por conta da amplitude dele. Apesar dos dois gráficos, o S&P e o Nasdaq andarem muito parecidos, tá? A gente vai ter diferença aqui, tá bom? Então, a proporção dele e os parâmetros mudam. Então, prestem atenção aí agora. Isso é importante. Vamos lá. O meu limite de stop loss diário e take diário eu coloquei 100 dólares aqui, tá? O break-even tá aqui, mas mesma coisa, é 100, mas eu deixo ele sem break-even, tá? Eu rodo 100. O meu alvo é de 120 tickets, o que dá 30 pontos, tá? Então, no S&P, 4 ticks para um ponto, beleza? Então, eu vou buscar 30 pontos no S&P e vou arriscar, deixa eu ver se tá certo. Isso mesmo, vou buscar 30 pontos e vou arriscar 10 pontos, tá? Então, são 10 pontos que eu arrisco para eu buscar 30. Então, uma relação um pouco menor do que o Nasdaq, tá? Os outros alvos eu vou deixar zerado, porque eu só vou usar o primeiro alvo. E não é esse alvo aqui, tá? O alvo 120 é o máximo que eu buscaria lá, tá? Então, se eu fosse fracionar, talvez estaria assim, ó, 80 e 60, tá? Ou 80 e 40. Essa seria a proporção correta, tá? Então, o primeiro alvo é o tamanho do stop, o segundo alvo intermediário e o alvo final 120, que são 30 pontos. A série de dados do S&P, a gente vai usar 10, tá? Então, a série de dados no S&P é 10, não errem isso. Então, na hora que você estiver configurando, abre de novo esse vídeo aqui e faça a configuração, tá? Tamanho de limite diário, take diário, aí fica a seu critério. Eu vou colocar uma outra tabela no final aqui que vai te ajudar nisso daí, tá bom? E se tiver dúvida, me chama. Então,
sem segredos, beleza? Façam o teste da API, tá? Lembra lá, tá? Saída do Ninja, verificar se está gerando a API corretamente, se está baixando os níveis lá, fechou? E a nossa novidade é o nosso bootzinho aqui do óleo vegetal, tá? Esse cara aqui ele anda meio violento, tá? Ah, vai continuar assim? Tomara, peço que continue. O que acontece? Deixa eu carregar mais dados aqui. Esse ativo, cara, ele é muito direcional. Muito. Então, o que significa? Ele sobe muito, ele desce muito. Sobe muito e desce muito. Tá vendo isso aqui? Olha como que ele trabalha. É muito direcional mesmo. É uma metralhadora, tá? Então, só que o risco retorno dele é 2:1. Só 2:1. Então, ele arrisca 120 para buscar 240. Dá para deixar o dia inteiro ligado? Dá. É saudável? Não sei. Semana passada ele pagou igual um cavalo premium de corrida. O cara postou R$1, ganhou R$100 toda hora. Pagou demais. Só que não dá pra saber se ele vai ser assim o tempo todo. O histórico mais recente dele é muito bom, tá? Só que quando ele pega pra acumular também é uma matança, tá? Então preste atenção aí no que vocês vão fazer, tá? A configuração dele é simples também. Vamos lá. Ele vai exigir algum ponto de observação. Até tem que colocar aqui no gráfico que é o encerramento. Tá? Esse daqui, cara, ele encerra às 15h15, tá? Ou seja, 14h40 você já tem que parar ele, beleza? Então, fica essa recomendação, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar isso no código hoje antes de mandar. Então, 14h40 você fecha ele, para de rodar ele, tá? Vou tentar inserir aqui a pausa de horário nele que eu não coloquei não. Mas vamos lá. Break-even para quem for utilizar, eu não vou utilizar break-even, tá? Então eu deixo aqui no 40. Se você for utilizar break-even, muda para 40. Porque se ele tiver aqui 20, ele vai ativar o break-even, tá? Quantidade de contratos é a quantidade que você vai distribuir aqui. Então, como o meu alvo é de 40 pontos, tá? Então eu já deixei marcado aqui no 40. Tá desorganizado aqui, mas é porque o meu é 40. Entendeu? Quantidade de contrato, então a soma que você colocar aqui, ela tem que bater aqui. Se tiver alguma coisa errada, ele simplesmente não vai funcionar. Tá? Ele é muito simples de configurar, muito mesmo. Ele não tem série de dados para você inserir aqui não. Ele é só isso aqui que você vai ajustar. Fechou? Meu alvo é de 40 e o meu stop é de 20. Aqui, ó. Tá? Alvo de 20, stop de 40. Nessa proporção aqui, se eu tomar o stop, eu vou perder 120 pontos. Se eu ganhar, eu vou levar 240. Um desse aqui paga minha meta do mês, da semana nele. Tá? Ele é muito legal, gosto muito dele. Mas aquela coisa, novidade, tá? Pode ser que essa semana agora seja a semana do azarado aí, né? Vai saber. Beleza? E assim, talvez nem precise dos 40 pontos para te satisfazer, viu? Às vezes ele paga uma pernada boa ali, tá? Só que uma dica muito, mas muito importante. Vamos supor que você resolveu que nessa descida aqui, você vai fazer o seguinte, a hora que ele chegar aqui, você fala assim, cara, se ele, eu vou deixar, ele acabou de chegar aqui. Se ele voltar aqui 5 pontos, eu vou sair. Beleza? Aí você sai, bem nesse candle aqui você sai. O que você faz? Deixa a estratégia desabilitada, espera encerrar essa operação aqui. Na hora que ela demonstrar que ela foi encerrada, aí você habilita de novo. Fechou? Então você pode embolsar ele no break-even desde que você faça isso. Tá? Então, a operação está aberta, eu quero embolsar um lucro aqui, não quero deixar ele voltar tudo. Beleza. Mas aí você desabilita e habilita de novo ela para que você veja ela aberta ainda. O robozinho lá na estratégia tem que estar amarelo. A hora que ele concluir, ele vai entrar de novo, beleza? Tá? Então você faça desse jeito, beleza? Quer embolsar o lucro? Embolsa. Só que daí para entrar de novo, espera ele finalizar, beleza? Vocês viram que eu dei muita ênfase nisso, né? E não esqueça disso daqui, ó. O horário dele, se você deixar passar o horário dele e a mesa te derrubar, você vai perder a conta, tá? Teve colega nosso que perdeu a conta essa semana aí, porque a gente falou, vamos testar o boot tal. Aí o nosso espertão do nosso colega né, amigão? Foi lá e colocou na conta da Take e não sabia do encerramento às 3 horas da tarde e tomou taca, tá bom? A Take derrubou, perdeu a conta. Então presta atenção nisso daí. Ele abre, deixa eu ver como é que tá marcado aqui. Ele abre pra mim ele abre às 20 horas, então pra você ele vai abrir aí às 21. Mas você pode deixar configurado, depois do encerramento dele das 15, você já pode deixar ele depois habilitado novamente, que daí ele vai entrar só na abertura. Tá? E geralmente o trade de abertura dele dá uma coisinha bacana, tá? É interessante deixar ligado. Fechou? Então, não tem nem segredo. Esse cara aqui vai ser a máquina de ganhar dinheiro aí, eu acho, essa semana, hein? Tá? Agora deixa eu passar um material importante pra vocês aqui agora. Deixa eu só abrir aqui, peraí.
Bom, deixa eu repassar para vocês o risco-retorno de cada boot por contrato, tá? Para você determinar o que você vai fazer na sua semana aí para você bater meta, tá? Então, risco por contrato. O boot trader no MNQ, ele arrisca $30 para buscar 60. No Dow Jones, tá? No MIN, ele arrisca $10 para buscar 20. Por isso que eu coloco 3 contratos lá, para ele ficar no mesmo peso do Nasdaq, tá bom? Então esse é o risco-retorno do Boot Trader, tá? 2 para 1. O Gamma Boot no Nasdaq, ele arrisca $40 para buscar 200. Então se ele pegar na primeira pernada, tá lindo, bateu a meta da semana. No S&P, que é o MES, ele arrisca $50 para buscar 150. Então é um fator 3 para 1. O nosso melhor fator está aqui, ó, 5 para 1. E o nosso bootzinho do mato, tá? Ele arrisca $120 para buscar 240. É o mais pesado porque ele trabalha no mini. Nem toda mesa vai trabalhar no micro. Se você tiver a mesa e ela tiver disponível o micro, pô, que legal, porque daí você não precisa alavancar tanto e você pode deixar ele trabalhar mais, porque o fator dele não é tão alto, é 2 para 1. Só que ele busca muito trade durante a semana, tá? Então é legal. Só que se você estiver trabalhando só no mini e pegar uma sequência de 3 stop, pô, fica pesado, tá? Apesar dele ser muito bom, mas fica pesado. Então, mas isso aqui é você que vai fazer aí suas contas. Pô, o que dá para colocar em cada conta. Então vamos lá, deixa eu repassar aqui para vocês entenderem até o que eu busco de meta essa semana por conta, tá? Então na minha conta, quando eu estiver trabalhando Boot Trader e no Nasdaq ele fizer $120, eu vou parar o Boot Trader naquela semana, naquela conta. Quando ele fizer no Dow Jones $100, eu vou parar quando ele fizer $100 naquela conta. Pode ser que eu eleve para 120, porque já que eu estou trabalhando o mesmo peso, né, é justo eu deixar igual. Mas o Dow Jones ele tende a fazer menos operações do que o Nasdaq, tá? Ou está fazendo pelo menos menos operações que o Nasdaq. O Gamma Boot, mesmo que ele tenha uma proporção 5 para 1, eu não vou ficar rodando ele até fazer $1.000. É por conta, tá, que eu estou buscando. Então, o Gamma Boot no Nasdaq, eu vou buscar $160. Na hora que ele positivar $160, se for na segunda-feira, eu não vou rodar mais ele, eu vou garantir aquela meta daquela semana ali. Se eu tiver que trabalhar aquela conta ali por conta de dias trabalhados, fazer uma operaçãozinha básica ali, em qualquer outra coisa ali, não me importa, eu não vou ligar mais, ele já me entregou o que ele me prometeu, foi no 160. Aí eu volto na próxima semana com ele. E no S&P é mais baixo, são $100, tá? Beleza? Então, não tenho ganância, porque ele vai me pagar muito bem. E o boot do mato, a minha meta da semana é $120. Então, se ele fizer um gain na primeira, cara, eu vou agradecer, não vou rodar mais, não preciso. Naquela conta ali, não vou ficar arriscando mais, porque ele vai me entregar a meta. A minha meta na conta de 25k e na de 50, por que eu não pego a de 50? Porque é mais barato, o mesmo preço da de 25. Porque o drawdown dela não é proporcional à meta, é diferente. Você tem a conta de 25k, o tamanho dela é $1.500. Então você tem 1.500 para buscar 1.500. É a mais proporcional e a mais correta. As outras, meu filho, é só enganação, tá? É muito mais difícil você passar. É mais fácil você perder do que você ganhar. Então, essa é a meta por tamanho de conta, tá? Nossa, é pouco. Cara, é por semana. Se você multiplicar por 4, isso daí dá 1.200 numa conta de 25k, tá? Não tá. 1.200 cacete, 1.600 se eu bater a meta toda semana. Passa na prova, tá? Mas é prova, preciso aumentar um pouquinho para eu passar no teste. O problema é teu. Não tô te orientando a fazer isso. O problema é seu. Se você quer acelerar para passar, igual os gurus falam que dá para passar aí rapidão, o problema é teu, tá? Não vem depois na sexta-feira falar que deu errado, tá? Eu quero que dê certo para todo mundo. Eu vou usar esse tamanho aqui, é a proporção que tá dando certo para mim. E é o que eu recomendo. Tinha $600 na quinta-feira, fui tentar na sexta, quebrei a conta. Azar, o problema é teu, você já é maior de idade. Não tem nenhum menor de idade aqui, certo? Fechou? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso. Basicamente é isso, tá? Então, a minha meta semanal. Nossa, que meta ridícula de baixo, né? Não faz nem sentido se os boots dele é tão bom, igual ele fala assim, por que ele busca só isso? Porque, cara, não importa, você pode ter uma Ferrari andando aí. Cara, as mesas, elas ganham de 99,7% de nós trouxas que compramos
achando que estão fazendo um bom negócio pagando com 91% de desconto, tá? Se elas não ganhassem tanto dinheiro, elas não vendiam tão barato. Por quê? Porque os imbecis aqui ficam achando que peso de conta tá aqui, ó. Tá nos 25, tá nos 50. Ah, se eu arriscar $250, eu vou arriscando só 10% da conta. Não, animal, tá arriscando mais de quase 20%. Não faz sentido, tá? Então, pô, $400 por semana, tá ótimo, é muito até. O ideal seria $200 por semana, tá? Na conta de gestão, não busca isso aqui nem a pau, isso aqui eu busco em conta de aprovação. Conta de gestão, $200, fechou a semana, tá ótimo, tá? Se na semana anterior eu perdi, aí eu vou dar uma esticada na semana se eu bater a meta rápido. Se não, me contento e vou absorvendo aquele negativo da semana anterior de pouquinho em pouquinho nas outras semanas. Eu não preciso ter pressa. Se eu tiver pressa, toda vez que eu tive pressa, o que aconteceu comigo? Eu quebrei, né? Eu duvido que isso não foi assim com você. Aí, outra coisa. Pô, cara, você nunca sacou. Ou se você sacou, sei lá, foi uma vez na sorte, lá na cagada, sem consistência. Sem consistência não adianta. Se você for contar com sorte, não adianta, tá? Sorte não se sustenta nesse mercado aqui. Pô, os boots são bons, os boots aprovam uma semana? Aprova. Pô, te garanto, o boot trader então, de 10 semanas, 6 ele aprova, tá? 6 ele aprova. Aí se você pegar as 4 seguidas aí, que só tá reprovando, às vezes ele paga a meta na segunda e na terça, na quarta, quinta e sexta ele toma. Não era melhor você ter parado na meta objetiva? Então, sei lá, cara, fica aí o critério de cada um. Igual eu falei, só tem maior de idade aqui, não tem ninguém cabaço, né? Então, vamos começar a semana bem, vamos trabalhar. Os boots estão bem alinhadinhos, estão bem afiados. É só botar pra moer, tá? Da forma certa. Fechou?